Olá, me chamo Luciano Luiz Santos Silva e irei apresentar agora um trabalho intitulado Informações preliminares sobre a dieta do siri Callinet-Danis após o derramamento de petróleo em 2019 na Itamaracá, Pernambuco. Então, o Callinet-Danis, ele é um crustáceo bem distribuído no litoral brasileiro, indo da Paraíba até o Rio Grande do Sul. A sua importância se destaca em 2 pontos, tanto na cadeia alimentar, já que ela faz parte da ambiota e pode dizer se aquele ambiente está equilibrado ou não devido à sua alimentação, assim como também a sua distribuição naquele ambiente. Em questão da produtiva, isso se destaca principalmente na coleta desses animais para comercialização e consumo, que é realizado pelos pescadores artesanais. Então, sua importância vai desde a ecologia até também a econômica. Na alimentação, alguns trabalhos destacam essa espécie como espécie limpadora, isso porque ela pratica a saprofagia, que é basicamente a alimentação de outros animais já em putrefação. E também ela é uma grande predadora, se alimentando basicamente de pequenos peixes, ovos desses peixes, crustáceos e também moluscos. Então, entender a biologia alimentar dessa espécie é de grande importância. Isso porque encontrar essa espécie com um estômago cheio de outros animais pode dizer que aquele ambiente está sim ou não saudável. E também, após o derramamento de petróleo, é importante estudar para saber o impacto que esse derramamento de petróleo teve na sua alimentação. Será se houve mudança ou não? Então, através desse estudo, a gente tenta identificar essa questão. Então, os objetivos principais é identificar e quantificar os itens do conteúdo estomacal do Callinet-Danis, realizando assim um comparativo entre os dados atuais e os de pesquisa realizada anteriormente. Verificar se há diferença na preferência alimentar em função do sexo, do estágio de maturação e do ponto de coleta. Identificar possíveis resquícios de petróleo nos estômagos e demais órgãos dos espécimes coletados. Então, em materiais e métodos, o local de estudo se destaca a Ilha Itamaracá, como vocês podem ver no mapa do lado, é a região de Itamaracá, que fica localizado no litoral norte de Pernambuco, cidade essa que fica na região metropolitana de Recife. Então, foram destacados 3 pontos, isso porque foram os 3 pontos onde foi feita a coleta desses espécimes. O primeiro ponto se destaca pela a área de arrebentação, né, da praia de Jaguaribe. O ponto 2 é a desembocadura do rio Jaguaribe e o ponto 3 é a região externa, no caso, o estuário do rio Jaguaribe. Então, a captura se deu por meio de rede de arrasto. Vale ressaltar aqui que esses espécimes eles foram pegos por meio da fauna acompanhante, né? No caso, não é especial, até porque o professor que estava fazendo essa coleta estava à procura de outros peixes e, por acidente, acabou capturando as espécies. Então, a gente acabou recebendo esses material no nosso laboratório para fazer análise, já que o período de coleta se deu logo após o derramamento de petróleo, que foi de grande importância para a gente entender essa biologia alimentar dessa espécie. Então, o período de coleta foi de julho, né, de 2020 e maio de 2021. E após receber esse material no nosso laboratório, a gente fez 3 procedimentos principais, que no caso foi identificação, sexagem e biometria. A identificação é isso porque o Callinet-Danis não é a única espécie encontrada nessa região, né? Então, houve outras espécies. Então, a identificação é de grande importância para saber distinguir uma espécie da outra e fazer o estudo específico apenas do Callinet-Danis nesse estudo aqui. Então, após a identificação, sexagem e biometria, foi feita a remoção da carapaça, né? Ali no cefalotórax, com a ajuda de uma tesoura e uma pinça, e retirada do estômago, que é o nosso foco. Então, após a retirada do estômago, é feita a limpeza para retirar qualquer outro material que não seja foco da nossa pesquisa. Após isso, é feita a pesagem desse estômago, ainda cheio, e após isso, é feito a retirada do material, né, em uma placa Petri, com a ajuda de água destilada, para que não interfira no material.
Então, após esse material ser retirado do estômago, ele é levado para um estereomicroscópio, onde é feita a diferenciação do material e a separação também. Aqui nesse estudo, a gente vai fazer duas análises específicas, que no caso vai ser a análise de reflexão, na verdade, desculpa, que é basicamente dizer o quanto o estômago está cheio, e também o método dos pontos, que no caso é pontuar cada elemento que é encontrado nesse material, seja fragmentos de concha, seja pedaços de material não identificado, como por exemplo MOV ou MOA, e outros materiais que possam vir nessa amostra. A gente usou basicamente a metodologia utilizada por Mantellato e Cristoforetti, 2001, que foi modificada em Wei Radon, de 1987. Então, em resultados e métodos, resultados esses que ainda são preliminares, a gente pode identificar que os espécimes que a gente estudou até o momento foram encontrados pequenos crustáceos, peixes, que no caso foi escamas e vértebras, moluscos, fragmentos de conchas, a matéria orgânica animal, que é o MOA, e a matéria orgânica vegetal, que é o MOV. Esses dois últimos, o MOA e o MOV, foram materiais que a gente não pôde identificar a quem pertencia. No entanto, a gente conseguiu identificar que se tratava de origem animal ou de origem vegetal. Aqui embaixo, a gente separou esses dois espécimes, onde demonstra a mancha de óleo encontrada após a abertura, né, do cefalotórax desses animais, e a gente não sabe ainda identificar qual a origem desse óleo. Se foi oriundo do derramamento de petróleo, ou então pode ser de óleo de embarcações dos pescadores que podem ser jogados de forma acidental no estuário. Então aqui nós temos na segunda imagem, onde a professora Gilene Faber, né, passou o dedo e pôde observar que houve a retirada desse material através do dedo, né? E estudar esse tipo de material é importante para saber se houve resultados negativos quanto à variabilidade alimentar dessa espécie. Ou então se houve também danos físicos a essa espécie. Pode ser, por exemplo, anomalias externas que podem ser observadas nesses animais. E esse estudo é para saber, né, se o comportamento alimentar desses animais sofreu alguma alteração após o derramamento de petróleo de 2019. E esperamos ter alguns resultados favoráveis a essa tese inicial e, posteriormente, demonstrar em forma de artigo científico. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado por assistir e até mais.